Saudações, vigia das pessoas. Agradeço aqui ao meu irmão Rafael, porque ele tornou possível a gravação desse vídeo. Meu celular estava sem memória, estava desmemoriado. E aí ele cedeu graciosamente um cartão que já está no celular. Obrigado, meu irmãozão. Deus o abençoe. Hoje nós vamos falar do Gênesis 6, o juízo de Deus. Sim, lá em Gênesis 3, nós ouvimos falar que haveria um juízo. Deus disse ao ser humano: não faça isso. Se você fizer isso, aquilo vai acontecer. E aquilo era a morte. Agora chegamos no capítulo 6. Começa dizendo assim: quando Adão tinha 100 anos, 100 e poucos, não era exatamente 100. Quando Adão tinha 130 anos. 130 anos. Eu ouvi com Cid, mas a minha memória não é das melhores. Com 130 anos, Adão gerou Sete, o que nós conhecemos como filho perfeito, né? O filho que tentou endireitar a linhagem de Adão, porque começou torto. Caim nasceu, matou Abel, e agora Deus concede Sete a Adão. Esse sim vai gerar os que serão chamados na Bíblia de os filhos de Deus. Caim, o infeliz, também gerou filhos, mas eles serão descritos na Bíblia como os filhos dos homens. Presta atenção nesse detalhe, porque no futuro a gente vai lembrar disso. Nós vamos descobrir aqui no capítulo 5 que Adão viveu bem. 930 anos. Mas o patriarca não foi o que mais viveu na terra. Existe um homem chamado Matusalém. Já ouviu aquele ditado? Essa montanha é mais antiga do que Matusalém. Não é por menos. Matusalém viveu longos 950 anos. Mas o juízo de Deus estava sobre ele. E ele morreu. A única exceção dos herdeiros de Adão está em Enoque. Enoque, filho de Enos. Tanta gente aqui, tanto pai com tanto filho. Mas hoje no capítulo 5 nós vamos demorar um pouquinho ali nos versos finais. Verso 9. Quando Enos tinha 90 anos, nasceu seu filho Cainã. Depois disso, Enos viveu mais 815 anos e foi pai de outros filhos e filhas, e morreu com 905 anos. Eles viviam bastante, né? Mas não foi o bastante. O juízo de Deus caiu sobre eles.
Aí depois Cainã tinha 70 anos e gerou Maalalel. Depois disso, ele viveu 840 anos e foi pai de outros filhas e filhos e morreu, com 910 anos. Quando Maalalel tinha 65 anos, nasceu seu filho Jared. Depois disso, Maalalel viveu mais 830 anos e foi pai de outros filhos e filhas e morreu também, com 890 anos. Pois é, viveram bastante, mas morreram. Jared tinha 162 anos quando seu filho Enoque nasceu. Depois disso, Jared viveu mais 800 anos e foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 962 anos. Quando Enoque tinha 60, quando tô meio cegueta hoje, não estou vendo direito. Quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Matusalém nasceu e depois disso Enoque viveu em comunhão com Deus. Isso que eu queria achar. Enoque foi o primeiro a viver em comunhão com Deus. Eles já tinham sido chamados de filhos de Deus, mas agora ele viveu em comunhão com Deus e viveu sempre em comunhão com Deus. Esse é o apelo do livro sagrado. Vivamos em comunhão com Deus sempre. Quando Matusalém tinha 187 anos, o seu filho Lameque nasceu. Depois disso, Matusalém viveu mais 782 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 969 anos de idade. Eu falei 950, né? Não. Adão viveu 930 e Matusalém viveu 969 anos. Quando Lameque tinha 182 anos, foi pai de um filho e disse: o Deus eterno abençoou a terra, e por isso o nosso trabalho é pesado. Mas esse menino vai trazer descanso para nós. E Lameque pôs no seu filho o nome de Noé. Noé foi a justiça de Deus. Deus resgatou Adão através de Noé e julgou os seus filhos. Caim, através da nação perversa, pelo dilúvio que vamos ver amanhã no capítulo 6. Só para recordar, estamos vendo o capítulo 5. Depois que completou 500 anos de idade, Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Amanhã nós vamos ver a saga de Noé. Eu quero voltar aqui uns capítulos aqui, porque tem uma coisa interessante aqui que a gente precisa chamar a atenção. Vou dar uma pausa, peraí. Pausa. Não achei o que eu queria, mas só vou mencionar, talvez esteja na frente ali. O fato de o filho ser enterrado o filho ter que enterrar o pai. Porque geralmente os pais, né? Como é que é? O filho... É porque geralmente os filhos enterram o pai. E tem um fato aqui, acho que é mais para frente, onde comenta que fulano morreu quando seu pai ainda estava vivo. O que mostra que a morte, ela começou a rondar a humanidade mais de perto. Então, não se seguia a ordem natural, né?
Primeiro morre o pai, depois morre o filho. Hoje a gente vê coisas estupendas. Filhos e filhas chorando a morte de seus pais. É lamentável, mas é a nossa triste realidade. Deus abençoe e até mais tarde com a saga de Noé.